certo? Hoje a gente vai começar, vai ser nossa primeira aula no segundo semestre, primeira aula depois do recesso de vocês. E a gente vai começar com conteúdo novo. A gente encerrou no último semestre o conteúdo de trigonometria, que era uma parte da nossa frente aí. E agora a gente vai começar a falar de geometria analítica. Lembrando que não é porque a gente encerrou o conteúdo teórico de trigonometria que é para ficar com dúvida que isso está realmente finalizado. Assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ainda tiver alguma questão, exercício, qualquer coisa, pode me falar comigo para a gente discutir aí e ver, para vocês realmente aprenderem tudo sobre trigonometria, certo? E agora, falando de geometria analítica. Primeira coisa, o que a gente vai estudar em geometria analítica? O que é a geometria analítica? Na geometria analítica, deixei aqui escritinho para vocês, a gente vai resolver problemas com enunciado geométrico, então problemas que tenham formas geométricas e propriedades e coisas geométricas, e a gente vai resolver esses problemas por processos algébricos. O que isso quer dizer, praticamente? A gente vai pegar a geometria agora e meio que trazer ela para um plano cartesiano, certo? Começar a trabalhar a geometria no plano cartesiano, através de coordenadas de pontos e tudo mais. Bom, acho que ao longo da matéria, assim, conforme vai passando as nossas aulas, vocês vão entender melhor o que a gente está trabalhando em geometria analítica. E para começar a falar de geometria analítica, a gente vai começar falando de eixo. O que é um eixo? Um eixo, ele vai ser uma reta, certo? E eu tenho uma origem. Eu tenho uma reta com uma origem delimitada, certo? Nessa reta, eu vou escolher uma unidade de medida. A minha unidade de medida, nesse caso, vai ser 2 quadradinhos do meu quadro aqui, 2 quadradinhos da minha luz. Então, essa é a minha unidade de medida. Então, para o lado direito da minha origem, eu vou ter as minhas medidas positivas. Do lado esquerdo da minha origem, eu vou ter minhas medidas negativas. Certo? A minha origem, o ponto O, ele vai estar no valor 0, certo? Então aqui, só para deixar definido, o que é um eixo? O eixo é o conjunto da minha reta, onde eu tenho uma origem, eu tenho uma unidade de medida e eu tenho o sentido. Bom, vamos definir isso daqui melhor. Tenho uma reta, tenho a origem, certo? Tem uma unidade de medida? Tem. Eu escolhi que aqui a minha unidade é 2 quadradinhos. Posso escolher a unidade que eu quiser. Posso escolher, a minha unidade vai ser centímetro. Então, de 1 em 1 centímetro, eu vou ter um número inteiro aí, certo? Aqui a minha unidade de medida são 2 quadradinhos desses. Eu tenho a unidade de medida e tenho o sentido, entende? Eu não defini que daqui para cá é positivo
E daqui para cá é negativo. Então, esse é o sentido dessa minha reta. Normalmente, no eixo, a gente marca o lado para onde ele é positivo com uma retinha, com uma setinha. Então, positivo é para lá, uma setinha apontando para o lado de lá, certo? Vamos ver agora mais uns conceitos quando a gente trabalha com eixos. Dois conceitos muito importantes quando a gente fala de eixo. O primeiro desses conceitos é o conceito de abscissa. O que é a abscissa? A abscissa, ela vai ser um número real que vai estar associado a um determinado ponto na minha reta. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma reta, ela é positiva para cá. A minha origem da reta é aqui. Então, aqui vai ser o meu ponto 1, aqui vai ser o meu ponto 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui vai ser o menos 1. E aí, vai crescer tanto para lá, quanto diminuir para cá, certo? Essa é a minha reta R. Se eu pegar um ponto nessa reta, vou pegar um ponto aqui. Esse é o meu ponto A. Qual que é a abscissa do ponto A? Normalmente indicado pela letra X. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que quando eu quero saber a abscissa de A, eu coloco X, A, assim. Qual que é a abscissa do meu ponto A? A abscissa do meu ponto A é o número que está associado a esse ponto no eixo. Qual que é o número que está associado ao ponto A nesse meu eixo? Meu 2. 2. Então, a abscissa do meu ponto A é 2. Simples assim. Mais um conceito. Conceito de segmento orientado. O que é o conceito de segmento orientado? Lembra que vocês viram em geometria, com a Nath? O que é um segmento de reta? Não é uma parte da reta que ela está delimitada ali por 2 pontos? Então, se eu tenho um segmento de reta, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Segmento orientado vai ser quando eu defino um sentido para esse segmento. Então, quer dizer que esse é um segmento AB ou segmento BA? Eu vou definir um sentido para esse segmento, certo? Então, se esse segmento vai ser de A para B, eu defino ele como segmento orientado A, B e ponho uma setinha em cima. Então, se eu tiver essa setinha em cima, quer dizer que eu tenho um segmento orientado. Segmento que vai de A e termina em B, certo? Agora, quando a gente fala de segmento orientado, coloquei aqui 2 conceitos que são diferentes, mas que são importantes da gente saber cada um deles e saber qual que é a diferença. Primeiro conceito, a medida algébrica do meu segmento. Qual que é a medida algébrica do meu segmento orientado? Se eu tenho segmento orientado AB, um segmento que começa em A e termina em B, a medida algébrica dele vai ser a abscissa de B menos a abscissa de A. E se eu tiver um segmento BA, um segmento que começa em B, termina em a medida algébrica dele vai ser a abscissa de A menos a abscissa de B. Certo? E qual é a diferença de medida algébrica de um segmento para comprimento do segmento? A medida algébrica, ela pode ser negativa, certo? Dependendo
da orientação do segmento, essa medida algébrica pode ser negativa. O comprimento do segmento, não. O comprimento, ele é sempre positivo. Então, o comprimento, ele é o módulo, ou ele é o valor absoluto da medida algébrica. Valor absoluto da medida algébrica. E eu falei para vocês que a medida algébrica, ela pode ser positiva ou negativa, né? Quando que a medida algébrica é positiva? A medida algébrica ela é positiva quando o segmento está orientado no mesmo sentido do eixo. Mas se eu tiver um segmento no mesmo sentido do eixo, a medida algébrica dele é positiva. E ela vai ser negativa caso contrário, caso o segmento seja orientado no sentido contrário do eixo. Certo? Então, lembrem sempre que a medida algébrica é diferente do comprimento. A gente vai fazer um exemplo agora com um segmento orientado para vocês verem direitinho qual é a diferença de medida algébrica, de comprimento e quando a medida é positiva e quando a medida é negativa. Tenho esse exemplo aqui então. Tem um eixo, marquei, tenho dois pontos ali no meu eixo, ponto A, ponto B. Qual que é a abscissa do ponto A? A abscissa do ponto A é 3, certo? O número que está associado ao ponto A. E a abscissa do ponto B é 10, o número que está associado ao ponto B. Quero saber agora qual que é a medida algébrica do segmento AB, do segmento que começa em A e termina em B, e do segmento BA, segmento que começa em B e termina em A. Como que é que a gente faz a medida algébrica do segmento? A gente não pega a abscissa de onde termina menos a abscissa de onde começa? Opa. Qual que é a abscissa do ponto B? 10. Qual que é a abscissa do ponto A? 3. 10 menos 3, 7. Então, a medida algébrica do segmento AB é 7. E qual que é a medida algébrica do segmento BA? X de onde termina menos o X de onde começa. Termina no A, que tem a abscissa 3. Começa no B, que tem a abscissa 10. 3 menos 10, menos 7. Onde que a medida algébrica foi positiva? Para o AB? Que foi positivo? Segmento AB, se eu sair de A e ir para B, ele não está no mesmo sentido do meu eixo? Meu eixo não está para cá? Para a direita? O segmento AB, ele não é para a direita? E parte de A, termina em B?
A medida algébrica positiva. Quando que a medida algébrica é negativa? Quando está contrário ao eixo. Parte de B vai para A, contrário ao meu eixo. Aqui está para a esquerda, meu eixo está para a direita. Então, a medida algébrica é negativa, certo? E qual que é o comprimento do meu segmento? Comprimento do segmento AB ou do segmento BA, tanto faz, é o mesmo, não é? Comprimento não é o valor absoluto da medida algébrica? Qual que é o valor absoluto aqui? Não é 7? Quanto mede daqui até aqui? Se aqui vale 10, aqui vale 3. Daqui até aqui mede 7. Então, esse é o comprimento do meu segmento, certo? Deu para entender qual que é a diferença de medida algébrica do segmento orientado no mesmo sentido do eixo, no sentido contrário do eixo, e a diferença disso para comprimento? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, me mandem essa dúvida aí que a gente tenta explicar de novo, certo? Último conceitinho da aula de hoje, vamos ver o conceito de ponto médio. O que é o conceito de ponto médio? A gente tem um eixo, marquei aqui 2 pontos no eixo. Tem um segmento aqui agora. Segmento AB, se eu fizer o segmento, se eu orientar ele daqui para cá. Segmento BA, se eu orientar ele daqui para cá, certo? O ponto A, ele vai ter uma abscissa, XA, certo? Que agora não importa qual que é essa abscissa. E o ponto B vai ter uma abscissa XB, certo? Se eu pegar o ponto médio desse segmento, pegar um ponto bem aqui no meio, qual vai ser a abscissa desse meu ponto médio? A abscissa desse ponto médio, ela nada mais é do que a média aritmética das abscissas dos meus extremos aqui. Então, a abscissa do ponto médio, do ponto que está na metade do meu segmento, ela é a abscissa de A mais a abscissa de B dividido por 2. O número que está associado a A mais o número que está associado a B dividido por 2. Certo? Vou colocar aqui agora um eixo com vários pontos para a gente treinar ponto médio e treinar medida algébrica, certo? Bom, tenho esse eixo aqui agora, tá? Características do meu eixo. Tem uma origem, ponto O, no 0. O eixo está orientado para cá, então as medidas positivas estão para cá, as medidas negativas estão para cá. E a unidade do meu eixo é um quadradinho da minha tela aqui, certo? O que eu quero saber? Medida algébrica do segmento AB. Quando eu coloco só um tracinho aqui em cima, sem fazer a setinha, é porque eu quero a medida algébrica, tá? Nessa ordem, segmento AB. Quero a medida algébrica do segmento CB dividido pela medida algébrica do segmento AO. E quero também o ponto médio do segmento AB, certo? Vamos fazer esses aqui. Se vocês quiserem tentar fazer sozinhos, só pausar o vídeo, depois vocês vão comprovar a resolução, tá? Vou resolver aqui. Se eu quero a medida algébrica do segmento AB, como que eu faço? Não é um x de B menos o x de A? Qual que é o x de B? 2. Qual que é o x de A? Menos 3. 2 menos 3. Menos com menos dá mais, fica 2 mais 3.
A medida algébrica desse segmento é 5. Medida algébrica de CB dividido pela medida algébrica de AO. Qual que é a medida algébrica de CB? X de B menos X de C. Medida algébrica de AO, X de O menos X de A. X de B, 2. Menos X de C, 5. X de O, 0. X de A, menos 3. Quanto é 2 menos 5? Menos 3. E quanto é 0 menos 3? Menos 3 também. Menos 3 dividido por menos 3, 1. Então, aqui, a medida algébrica de CB é menos 3, certo? A medida algébrica de AO é menos 3 também. Então, se eu dividir a medida algébrica de um dividido sobre a medida algébrica do outro, opa, fiz uma coisa errada aqui. Fiz uma coisa errada. X de O é 0 menos o X de A, que é menos 3. 2 menos 5, menos 3. 0 menos menos 3, mais 3. A O está orientada no sentido do eixo, então a medida algébrica tem que ser positiva. CB está orientado no sentido contrário ao eixo, então a medida algébrica tem que ser negativa. Agora sim. Foi mal, galera? Menos 3 dividido por mais 3 é menos 1. Agora sim. Ponto médio agora do segmento AB. Como que é a abscissa do ponto médio? X de A mais X de B dividido por 2. Qual que é o X de A? Menos 3. Qual que é o X de B? 2. Dividido por 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Dividido por 2, menos 1 dividido por 2 vai ser menos meio. Certo? Menos 1 meio. Então, o ponto médio de AB vai estar na abscissa menos meio. Onde é o ponto médio de AB aqui? Abscissa menos meio. Então, entre 0 e menos 1. Então, esse aqui é o meu ponto M, o ponto médio do segmento AB. Quer dizer que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, certo? Menos meio a abscissa dele aqui. Tudo bem? Gente, a aula de hoje é isso. A gente deu uma introduzida nos conceitos principais de geometria analítica. Na próxima aula a gente já vai falar de coordenadas e de plano cartesiano. Então, se tiver alguma dúvida dessa aula, não hesitem, venham falar comigo, certo? Bons estudos para vocês, uma boa semana e até a próxima aula!